Documentos que comprovam o atentado contra Bolsonaro já estão nas mãos da Polícia Federal. Isso também inclui o mandante, que é de São Paulo. E é um político bem famoso, meus amigos. Isto está longe de acabar. Teremos novos desdobramentos nos próximos dias. Vejamos. Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. É importante a informação. Aliás, quero agradecer por demais Gustavo Gayer, deputado federal, estado do nosso querido Goiás. Gustavo Gayer replicou a entrevista com o hacker Patrick Brito. E para você ter uma ideia, a entrevista com o Fabiano Golgo, na quinta-feira da semana passada aqui, já chega perto de 700 mil visualizações. Perto de 700 mil visualizações. As entrevistas com o hacker Patrick Brito vão para casa de 300, 400 mil visualizações e não diferente disso, já ultrapassando inclusive a casa dos 400 mil, Gustavo Gayer replicou em suas redes a entrevista com o Patrick Brito, com o hacker. E aí, no canal do Gayer, já acho que 470 mil visualizações da entrevista com o hacker. A entrevista essa, ou entrevistas, né, já são 5 no total, e a gente vem contando par e passo, né, as ações deste que foi contratado por um influente político paulista, que das cartas do governo do estado, das cartas do governo federal, foi contratado para hackear Bolsonaro, Flávio, Eduardo, Carlos, os filhos do presidente Bolsonaro, e antes do ataque de 6 de setembro, para quem disse que o Adélio agiu sozinho, essa turma vai ter que me contar uma outra versão. Porque o hacker foi contratado também para hackear Adélio Bispo em maio de 2018. E agora? João tem novidade do caso publicado no site Contraponto Digital de Nelson Itaberá. Faço questão de contar quem é o Nelson. Nelson, lembra que tudo isso começa a gente tratando de Bauru? A gente tratando da cidade onde eu nasci, onde eu estou. O hacker Patrick Brito foi contratado pelo cunhado da prefeita de Bauru, que é caçabista, que é do Kassab, é presidente do partido do Kassab aqui. É bom deixar claro. É bom deixar claro. A prefeita que se diz bolsonarista está longe disso. Cada vez mais longe, aliás. Cada vez mais longe, aliás. Ela é Kassab, do partido do Kassab, Kaká, Sassabibi, Kassab. Ela do partido do Kassab. O cunhado contrata o hacker Patrick Brito para hackear vice-prefeito, 9 vereadores e um jornalista. O jornalista é Nelson Itaberá, que faz um trabalho investigativo brilhante em Bauru, das questões locais, e o Nelson foi hackeado. E no portal Contraponto Digital do Nelson tem esta informação, é novidade, atenção, novidade importante sobre o caso hacker Adélio Bispo, Bolsonaro, tem novidade aí, pode contar, João? Opa, pois não, João? Essa informação foi publicada no Contraponto Digital através de Nelson Itaberá e diz o seguinte: o hacker Patrick da Silva Brito entregou à Polícia Federal em Brasília cópia de todos os arquivos das espionagens que fez e que sempre teve em seu poder. Isso inclui os arquivos dos serviços sujos que realizou para, abre aspas, gente grande, fecha aspas, e espionagem de gente grande da política nacional. As provas do caso Bauru estão no material. Nelson Itaberá apurou que os conteúdos agora integram apuração também na capital federal, após o depoimento de Patrick, que durou em torno de 7 horas na semana passada. Se a estratégia do hacker era por meio de entrevistas em rede nacional para rádio, jornal digital e web, em julho passado, chamar a atenção de autoridades e ser chamado para falar, o que reclama há tempos, deu certo. Contratado, Patrick nega que foi acionado. Contatado, João. Contatado, perdão, mas não fala sobre o assunto.
é fácil de explicar. Não há caso de conteúdos complexos e de alcance que gerem apurações sem sigilo e exigências de confidencialidade. E por que Brasília, se já há inquérito da própria Polícia Federal em São Paulo? Como vítima ouvida ainda no início deste ano pelo inquérito na capital paulista, o Nelson Itaberá lembra que a Polícia Federal foi chamada a apurar em específico se os crimes cibernéticos praticados pelo hacker e os personagens que denuncia, como o cunhado da prefeita de Bauru, Valmir Vitorelli Braga, foram realizados pelo Araponga em outro país, Belgrado, que é a capital da Sérvia, e contra vítimas brasileiras. Esta é a competência federal originária do caso, encaminhada pelo GAECO de Bauru à Polícia Federal de São Paulo. Assim, isso está provado desde antes. O hacker fugiu para a Sérvia em meados de março de 2021 e documentos, e-mails, arquivos, depoimentos e outras provas materiais confirmam que os crimes que Patrick confessou, inclusive a Justiça Estadual, Ministério Público e Polícia Civil, foram praticados quando ele já estava na Sérvia, onde permanece, agora livre, e obteve asilo por lá no mês passado. Também há farta prova de que os serviços de espionagem foram realizados entre julho de 2021 e fevereiro de 2022. Tem gente acuada que não captou, por sinal, que a obtenção de liberdade plena na Sérvia liberou Patrick para manipular os arquivos. Ele ficou preso 1 ano, com seu telefone celular, notebook e pendrives apreendidos. A confissão de que espionou figurões da política nacional e que pode haver serviço intermediado por figurão da política nacional, enfim, chamou atenção em Brasília. Entrevistas na Rádio Oriverde Brasil nos últimos dias e ao canal Brasil 247, também de âmbito nacional, fizeram eco na capital dos poderes. E o hacker foi chamado a contar e explicar o que se sabe e o que tem. Perfeito. Bom, obrigado, João. Obrigado, Nelson, pela publicação, pela citação ao trabalho da Oriverde Brasil. Citamos na semana passada o trabalho do Brasil 247, que eu reforço na entrevista com o hacker Patrick Brito, um trabalho honesto do Brasil 247, fidedigno à realidade, porque eu conheço a história, e citou a Oriverde com absoluto respeito. Respeito gera respeito, certo? Então, está aqui a minha fala com relação a essa entrevista concedida pelo hacker Patrick Brito ao 247. O que me chama a atenção com relação a essa entrevista a um canal nitidamente de esquerda, que inclusive no ano passado recebeu 700 mil reais do governo Lula, via SECOM. 700 mil reais do governo Lula, via SECOM, recebeu o Brasil 247. O que chama a minha atenção, já disse isso aqui e preciso reforçar. Nós temos a Oriverde Brasil, que não tem 1 centavo de dinheiro público aqui. Governo Lula aqui não. Não tem 1 centavo de governo federal, nada. Absolutamente nada de governo federal aqui. R$0. Que faz um trabalho nitidamente alinhado com os valores do conservadorismo, Deus, pátria, família e liberdade, tem o seu viés, qual veículo que não tem, e nós somos honestos a partir disso. Nós te contamos o que pensamos a cada opinião que trazemos aqui ao microfone. O Brasil 247 é o avesso da Oriverde. É absolutamente o avesso da Oriverde. Defende Lula, defende a esquerda, o socialismo, o comunismo. Entretanto, o que me chamou a atenção foi que tanto o Brasil 247 quanto a Oriverde Brasil trataram do caso com a mesma seriedade, envolvendo, repito, denúncias gravíssimas, que tratam sim de Bauru no determinado momento, mas que chegam ao hackeamento do presidente Bolsonaro em 2018, na condição de deputado federal, pré-candidato à presidência da República, hackeamento do então deputado Jair Messias Bolsonaro, dos filhos Flávio, Eduardo e Carlos, também de outros medalhões, seguindo a fala do jornalista Fabiano Golgo, que disse que Michel Temer, Gilmar Mendes também foram hackeados, e com um detalhe que faz com que a gente, de fato, precise novamente apurar toda essa questão, que ali dias atrás contaram pra gente, não vou me lembrar o dia,
disseram pra gente que Adélio Bispo agiu por livre e espontânea vontade. Então, para não dizer que é mentira, eu vou convidar a Polícia Federal, já que está disposta, a apurar de fato o que aconteceu. A apurar de fato do que se trata. Porque existem documentos que nós já mostramos aqui de que o hacker Patrick Brito foi contratado e o mesmo cliente que o contrata pede para que ele hackeie Bolsonaro e seus filhos e Adélio Bispo. Quando? Maio de 2018. É aí a gravidade. Aí está a gravidade. O hackeamento de Adélio Bispo não acontece posterior a 6 de setembro, como se fosse para tentar entender quem atacou o presidente Bolsonaro em Juiz de Fora. Não. O hackeamento do Adélio acontece em maio de 2018. Maio. E por uma graça do destino, o filho do presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro Carluxo, se livrou da morte de um ataque que aconteceria dentro de um estande de tiros em São José, na região metropolitana de Florianópolis, capital catarinense. E qual é a dúvida que surge? Um homem de origem simples, extremamente humilde, sem recursos, como sai de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e parte para Florianópolis, São José? Quem custeou? Quem custeou? Sabiam naquele momento que Carlos Bolsonaro era o homem da campanha de um presidente que tinha apenas 8 segundos de tempo de rádio e televisão, que dependeria única e exclusivamente das redes sociais para atingir o seu objetivo, e atingiu. E Carlos Bolsonaro estava na mira deste contratante que contrata o hacker para espionar Bolsonaro, seus filhos e Adélio Bispo. Por quê? Eliminando o estrategista, quem faria a campanha, dificultaria a vida do então candidato Bolsonaro e serviria de recado para Bolsonaro, mais ou menos assim: eliminamos o seu filho, quer mais quem? Olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso. E tudo isso porque, ao hackear o presidente Bolsonaro, Patrick Brito nada encontrou que pudesse transformar em chantagem ou escanteamento daquele candidato à presidência da República. Já que nada foi encontrado, surge na história o hackeamento de Adélio Bispo, um cidadão que tem problemas mentais, segundo consta e laudos, é esquizofrênico, segundo até o próprio Fabiano Golgo, em entrevista aqui para o Oliverde, e facilmente influenciado foi para que promovesse o ataque. Adélio hoje está num presídio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para você ter uma ideia, e o que eu estou falando aqui é informação e eu vou preservar a fonte, tenho esse direito, guardado constitucionalmente, só para você entender, Adélio hoje, dentro da prisão, tem medo de tomar remédio. Você já entendeu? Adélio Bispo hoje, dentro da prisão, alô direitos humanos, alô Polícia Federal, alô turma que pode cuidar disso, eu estou contando aqui o que sei. Adélio Bispo hoje, dentro da prisão, está com medo de tomar medicamentos. Por quê? Está com medo de ser eliminado. Lembra dos Estados Unidos, 13 de julho? Lembra do ataque ao Trump? Que eu disse aqui no meu primeiro comentário, falei, olha, eles estão aprimorando. Eles estão evoluindo. Aqui no Brasil, Adélio Bispo está preso. Nos Estados Unidos, o autor, suposto autor do ataque, está morto. Então, olha a teia que se vai se criando, neste caso, que a Polícia Federal aparentemente se dispõe a reabrir e entender. Olha a importância da disposição e coragem do hacker, que tem mãe e avó no Brasil,
desprotegidas, a coragem do hacker de contar a verdade. A disposição e a coragem da Auriverde de também contar a verdade. Precisa ter disposição e coragem, amigo. Porque é uma história que está aí desde 2018. Fabiano Golgo, o jornalista, tentou contar e ninguém quis ouvir em 2019. Inclusive com a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, comandada naquele momento por Alexandre Ramagem, sentando em cima do depoimento. Palavras do Fabiano Golgo, não minhas. Então, amigo, que a Polícia Federal, embora seja hoje a Polícia Federal do Lula, do Ricardo Lewandowski, tenha à disposição a vontade e a honestidade de ver, ouvir, investigar e, de fato, concluir que Adélio Bispo não agiu por livre e espontânea vontade. Porque se ele foi hackeado em maio de 2018, como mostram os documentos, tudo isso foi premeditado. E segundo Fabiano Golgo, a contratação se dá por um influente político paulista que dá as cartas no governo do Estado e no governo federal. Com a palavra, a Polícia Federal do Brasil, diante dessa disposição de ouvir o hacker. Já conversei com Patrick Brito e existe um acordo entre ele e a Polícia Federal que, com relação ao depoimento que ele prestou, ele não pode tratar em entrevistas junto à imprensa. Então, neste caso, sobre este fato, nós não vamos tratar com o Patrick Brito. É um acordo que ele fez e nós vamos respeitar. Vamos em frente. Pingou. Pausa no rádio, a gente segue no YouTube da Auriverde Brasil. Ô João, por gentileza, peça pro Luizão, a gente tá ao vivo e não tem como eu parar para te pedir isso, para a gente manter o mesmo padrão das notícias, caso hacker, 2 pontos. É importante porque a gente está fazendo uma sequência para o título desse destaque que merece ser recortado agora, por favor, viu, João? Então, caso hacker, 2 pontos, hacker entrega depoimento à Polícia Federal. Bom, enfim, aí é a tua criatividade e o teu conhecimento que vai me ajudar, mas preciso desse caso hacker, 2 pontos, para seguir na mesma linha de tudo que a Auriverde já publicou corajosamente até aqui. E repito, que a Polícia Federal use de toda a sua força, sua vontade, sua honestidade, porque os documentos estão aí. A pista dada pelos entrevistados aqui, também todas as pistas estão aí. Que a gente tenha condição e vontade de apurar.